um prazer muito grande. Há um tempo atrás, né? Nós estivemos aqui e nós falamos sobre as maravilhas de obedecer a Deus. Lemos aqui Deuteronômio 28, e falamos aqui o quão bom é servir a Deus, e as incontáveis bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas, para aqueles que o obedecem. Só que a gente precisa também, Deus tocou no meu coração, durante a semana, né, o convite aí do irmão Rogério, para poder entender também uma questão básica, que é sobre a nossa criação, a criação do mundo. Por que nós estamos aqui? Por que tudo que a gente vê aqui existe? Às vezes a gente nem para pensar na maravilha que isso representa. E Deus quer falar hoje, quer mostrar hoje, que tudo aquilo que Ele criou foi bom. Aliás, tudo que Ele criou é bom. Eu peço aos irmãos para abrirem justamente no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Isso é fácil de achar, não é? Não é muito difícil. Talvez se eu pedisse para abrir em Obadias, fosse um pouco mais complicado. Mas Gênesis é fácil. Tem como projetar, Isabela? Vamos ler o que diz aí na palavra de Deus. Eu vou lendo versículos ímpares, né? Os irmãos vão acompanhando também aí na Bíblia ou na projeção aí os versículos pares. E vamos ler até o versículo 31. Parece muito, mas é rapidinho. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão dos céus, e foi a tarde e a manhã do dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca à terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva dando semente, conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro.
e sejam luminares, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Até aí. A gente acabou de ler o relato da criação. É o relato conforme nós acreditamos que foi. Eu não vou entrar em detalhes aqui na questão da ciência, ou no detalhe do tempo, da ordem em si. O fato é, Deus criou o mundo. Deus criou todas as coisas. Tudo que nós vemos, tudo que nós sentimos, tudo que nós percebemos, pensamos, foi criado por Deus. Ele é o autor da criação. Muitos tentam explicar, como que isso aconteceu. A ciência procura os caminhos, o Big Bang, a questão da evolução, A ciência, alguns cientistas acreditam que nós somos frutos do acaso,
O fato é, se a porcentagem de oxigênio no ar que respiramos for um pouquinho menor, nós não conseguimos respirar. O fato é que se a Terra se aproximar um pouquinho mais do Sol, ou se distanciar um pouquinho mais do Sol, a vida pode deixar de existir na Terra. O fato é que se a Terra girar um pouquinho menos rápido, ou um pouquinho mais rápido, a vida também deixa de existir na Terra. Entre os milhares e milhares de asteroides que circulam na nossa galáxia, dependendo do tamanho, se algum se chocar contra a Terra, a vida pode deixar de existir na Terra. E no entanto, nós estamos aqui há milhares de anos. Próximo slide, Isabela, por favor. Então, Gênesis do 1 ao 25, ele fala da criação do universo e do planeta Terra. E ele fala na ordem: a luz, os céus e a água, a terra e os mares, o sol, a lua, as estrelas, os peixes e os pássaros e os animais. Até aqui o homem ainda não tinha sido criado. Deus criou essas coisas. Deus, num estalo dele, num momento dele, ele resolveu criar. Não, vou criar, vou fazer. É isso aí. E estabeleceu regras físicas, regras químicas, né? Criou o tempo, criou o espaço. Porque antes de Deus, não existia. Antes de Deus, ele já existia Deus. Deus não tem nada antes dele. E não haverá nada depois dele. Imaginem a seguinte situação. Eu vou estabelecer aqui um marco. Esse púlpito aqui. Vamos dizer que essa aqui é a origem, nesse caminho que eu vou fazer aqui. Se eu andar 1 metro para cá, a que distância que eu estou de onde eu comecei? 1 metro, correto? Vamos supor que eu vou andar para cá. Se eu andar 1 metro para cá, se aquela ali é a minha origem, convencionou-se dizer que eu andei menos 1 metro para cá. Isso é matemática. Matemática explica assim. Se eu andar 100 para lá, eu estou a 100. Se eu andar 100 para cá, eu estou a menos 100. Deus criou o mundo e trouxe Jesus aqui na terra. Então, o nosso calendário, ele é contado a partir do nascimento de Jesus Cristo. Então, o ano 0, né, é o ano inicial do nosso calendário. Mas só que o mundo existia antes de Jesus. Então, como é que a gente fala? Há menos 700 anos antes de Jesus, no ano menos 700, Isaías pregou aqui na terra o arrependimento. No ano 1000 e tantos antes de Cristo, no ano 2000 e tantos anos antes de Cristo, o faraó, e assim vai. Então, o tempo, ele anda para frente e anda para trás. E se eu for falar na matemática, eu posso andar infinitamente para frente e infinitamente para trás. Não tem fim. Isso é uma regra matemática, né? A gente estudou isso na escola. Deus é assim. Deus, ele não tem fim. Deus não tem um começo, assim, não tem um tempo para dizer, porque ele já existia antes dele criar o próprio tempo. E o tamanho dele é muito maior do que possamos imaginar, porque ele falou, ele criou os céus, o firmamento, né, as estrelas. Esse tamanho, essa imensidão, ainda assim, que a gente olha e não vê o fim,
Deus ainda é maior do que tudo isso. Ele criou todas essas coisas. É fato. Assim nós acreditamos. Ainda que a ciência diga que o mundo partiu do Big Bang, que houve essa grande explosão, uma luz, tudo começou de uma explosão, de uma grande luz, que foi a primeira coisa que Deus falou, haja luz. Ainda que seja fruto do acaso, o que havia antes do Big Bang? A ciência não consegue explicar. O fato é que a ciência e a religião, que é a palavra de Deus, elas não se contrapõem. Elas caminham juntas, porque Deus criou a ciência. Deus criou todas as coisas. As regras físicas das coisas permanecem. E vão permanecer, porque foi Deus assim quem fez. Nós não temos capacidade de explicar. Por isso que a ciência sempre está descobrindo coisas novas, né? Ontem fomos tomar a vacina da febre amarela aqui no posto, né? Aqui atrás aqui, na clínica da família. Essa doença, algumas centenas de anos atrás, era questão de morte, porque o homem ainda não tinha descoberto a vacina da febre amarela, assim como não tinha descoberto a penicilina, assim como não tinha descoberto outros tratamentos, outros remédios, isso, aquilo, outro. O fato é, a ciência sempre está descobrindo. A ciência entendeu que a formação das galáxias se dá de uma forma, que o crescimento do ser humano no ventre da sua mãe se dá na seguinte. Então, o homem vai descobrindo como as coisas acontecem. Deus já sabe, Deus já criou. Então, tem certas teorias que o homem acreditava que era de um jeito, elas foram colocadas em contraprova e caíram, e outras surgiram, e assim vai continuar existindo até o fim dos tempos. Não adianta. Nós não temos condição de saber mais do que o nosso próprio Criador. Mas Deus criou essas coisas nessa ordem. E por último, passar, Isabel, Ele criou o ser humano. E se a gente for olhar na leitura que fizemos, Deus falou, haja luz e houve luz. Deus falou sobre o firmamento, Deus falou sobre os animais, faça assim, e assim aconteceu. Mas quanto ao homem, aí a gente vai ler de novo, no versículo 26, ele diz, façamos, é o único momento que Deus fala no plural, façamos, o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O ser humano, ele foi criado de forma especial. O que a gente chama de imagem e semelhança? Quer dizer que nós parecemos com Deus. Nós temos atributos e características que Deus tem, que os outros animais não têm. Por isso nós somos especiais. Por isso que a gente é diferente no mundo. Nós nos organizamos, nós temos sentimentos, né? Nós ficamos tristes, nós ficamos alegres, nós temos curiosidade, tem alguma coisa aqui no nosso coração, na nossa mente, que a gente para, como é que pode? Qualquer civilização na face da terra, qualquer uma, já nasce no homem um sentimento de que existe algo maior, em qualquer cultura. Os índios adoravam a lua, outros adoravam o sol, mas assim, existe alguma coisa maior que nós devemos adorar. Isso brota no coração do homem, esse sentimento, isso aí nos leva, nos aponta para o nosso próprio Deus, ao nosso Criador. Pode voltar, Isabela, por favor. E Deus criou todas essas coisas, e no final de tudo, Ele disse,
tudo era muito bom. Ele ficou satisfeito com a criação dele. E ele está satisfeito com a criação dele. E o que ele criou era para acontecer exatamente como aconteceu. Até aquele momento, tudo era perfeito. Tudo funcionava direitinho como ele planejou. Então, gente, quem é Deus? Alguém consegue explicar Deus? Ele criou todas essas coisas, nos criou, e a gente vai tentar entender para o que ele nos criou. Qual é a vontade dele para nossas vidas? Porque quando a gente cria alguma coisa, se eu crio um automóvel, o que eu quero que um automóvel faça? Que eu entre nele, eu dê a partida e ele me leve a um determinado destino. Para isso eu criei um automóvel. Quando o engenheiro ele cria alguma obra, ele tem um propósito para aquela obra. Ele não vai criar do nada. Até um pintor, quando de arte moderna faz um rabisco ali, ele tem um propósito para aquela pintura que ele fez. Por mais difícil às vezes que seja difícil para nós interpretar, mas na mente dele, ele teve um propósito. O mínimo que fosse, era que nós achássemos bonito aquela pintura. Tudo tem um propósito. Então, quando aquela obra, às vezes o engenheiro cria alguma coisa, e aquela coisa que ele criou, não atinge os objetivos que ele criou, o que o engenheiro faz? Ele muda o projeto, ele descarta o projeto, ele quebra aquilo que ele criou e começa de novo. Vamos fazer de novo, vamos fazer diferente. Meus irmãos, o que Deus criou é perfeito. Deus criou é perfeito. Nós, no nosso coração, nós somos imperfeitos. Mas o que Deus criou é perfeito. E quem é esse Deus? É o Criador de todas as coisas. Eu posso dizer que Ele é um ser eterno, que Ele é o Todo-Poderoso, que vê tudo, que sente tudo, que está presente em qualquer lugar. É o que nós chamamos, de onipotente, todo-poderoso, onisciente, que sabe de todas as coisas, e onipresente, que está em todo lugar. E é uma pessoa. Deus é um ser pessoal. Ele tem algumas características. Deus é justo, Deus é reto, Deus é verdadeiro, Deus é amoroso, Deus é único, Deus é infinito, Deus é poderoso. Como falamos, Deus vê e sabe tudo. Deus é perfeito. Deus é amoroso. Tem um texto que eu gosto muito na Bíblia, que é o Salmo 139, que vai do 7 ao 10. Que fala da questão da onisciência e da onipotência de Deus. Tem até um hino no hinário do culto cristão, traz um pouco dessa passagem bíblica, e diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer inferno a minha cama,
sei que ali o Senhor estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Meus irmãos, Deus está em todo lugar. Deus está no seu coração. Deus está no meu coração. Nós vimos ali que uma das características de Deus, que Ele é único. Mas se Ele é único, como é que eu posso ter Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Aí cria uma contradição, né? O Filho de Deus, o Pai, o Espírito Santo. Eu não trouxe uma figura, mas eu gostaria que os irmãos fizessem uma mentalização aqui dela. Imagine aí um ovo de galinha, né? Imagina um ovo. A galinha acabou de colocar o ovo está lá no ninho. Aí quando você olha aquele galinheiro ali, o ninho, a galinha, o ovo, aí alguém te pergunta, onde está o ovo? Você vai apontar para o ovo. Agora vamos expandir esse ovo, vamos pegar esse ovo, ele está aqui na minha mão, o ovo. O ovo ele é formado de 3 coisas. Eu tenho nele o quê? Eu tenho a clara, eu tenho a gema, e em volta dele eu tenho a casca. São 3 coisas, não são? A gema é o ovo? Só a gema é o ovo? Não é o ovo. Só a clara é o ovo? Só a casca do ovo é o ovo? Não. O ovo é a junção da casca, da gema e da clara. Ali eu vejo o ovo. O ovo ele se apresenta de 3 formas: através da sua casca, através da sua gema ou através da sua clara. Assim é Deus, Ele se apresenta para a gente de 3 maneiras. Ele se apresenta como o Espírito Santo que habita em nós, Ele se apresenta como o Pai, Ele se apresenta como o Filho, mas os 3 são Deus. Deus não pode deixar de existir se um deles deixar de... Deus deixa de existir se um deles deixar de existir. O próprio Jesus falou isso: quem me vê, vê o Pai. Os 3 são um. Deus é único. Não existe outro Deus. Se apresenta dessas 3 formas. O que a gente chama de trindade, ou triunidade, tem várias formas de dizer. Gosto da forma trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas Deus, na sua infinita glória, seu infinito poder, Ele não precisava criar nada do que criou. Na verdade, Ele criou porque Ele quis. Essa é a verdade. Ele sentiu um desejo no coração dele de criar, e criou o mundo, e nos criou. Isaías 43:7 nos diz, né, sobre essa questão, sobre a questão da formação do mundo, que Ele nos criou para a sua glória. Deixa aí, Isabel. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, os formei, e também os fiz. Deus nos criou para a sua glória.
Esse foi o objetivo de Deus na criação do homem. Mas o homem tem glorificado a Deus? Será que eu e você temos glorificado a Deus? Estamos fazendo isso com a nossa vida, com o nosso jeito de ser? Eu estou dando a reverência necessária para o objetivo que Deus nos criou? Deus criou a gente porque Ele quis, não precisava criar, mas Ele quis, e Ele amou, Ele viu que aquilo que Ele criou era bom, Ele gostou do que Ele fez, Ele gosta, Ele ama o homem. Sabe por quê, gente? Porque nós somos a imagem e semelhança dEle, nós somos especiais. Eu tenho dado essa importância dessa criação, eu tenho cuidado daquilo que Ele me deu, daquilo que eu sou, eu tenho dado a atenção necessária para isso. Cinco coisas para o que Ele nos criou, ou para o que Ele espera do homem. 1 João 1,9, quando diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Meus irmãos, nós vivemos num corpo carnal, somos imperfeitos, por isso nós somos pecadores. O pecado nasceu lá desde a época da criação, quando o homem comeu do fruto da árvore proibida. E não venham com esse papo, que foi a mulher que comeu primeiro, para depois dar ao homem, por isso a mulher é amaldiçoada. Não é bem assim. Vamos pensar duas vezes. A mulher, sim, foi amaldiçoada, porque ela entendeu que ela devia comer e ofereceu ao seu marido. Mas o homem também foi amaldiçoado, porque comeu, deu ouvido. Então a mulher não é pior do que o homem, nem o homem é pior do que a mulher. Ambos comeram, ambos desobedeceram. A mulher não é menor do que o homem, nem o homem é menor do que a mulher. Ambos foram criados da mesma matéria-prima, do pó da terra. O homem foi criado primeiro, a mulher saiu da costela do homem, mas é como se fosse um processo que hoje a gente chama de clonagem. Vamos botar assim, A matéria-prima, os elementos químicos são os mesmos. Se eu for olhar quimicamente a estrutura molecular, a estrutura química do homem, eu vou encontrar lá tudo aquilo que eu tenho no chão. Eu tenho água, eu tenho sódio, tem magnésio, tem manganês, tem carbono, tudo isso tem cálcio, tudo isso tem no homem. Tudo que tem no homem tem no chão da terra. Como é que o ser humano, há milhares de anos atrás, tinha condição de dizer isso? Ele não tinha essa sabedoria. Só Deus para mostrar para ele que isso é verdade. O homem veio descobrir isso no século passado, recentemente. O homem está até hoje tentando decifrar o DNA, e está descobrindo coisas e coisas e coisas cada vez mais, mas tudo isso de acordo com a própria palavra de Deus. Então Deus nos criou e nos espera que nós reconhecemos os nossos pecados e peçamos perdão pelos nossos pecados. Ele quer, conforme Romanos 5,10, reconhecer o sacrifício de Jesus. Nós precisamos aceitar que Jesus morreu por nós. Nós precisamos reconhecer em Deus em todos os aspectos da nossa vida. Em tudo a gente deve dar graças. Precisamos guardar os seus mandamentos, conforme Jesus falou
amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E precisamos de viver de maneira santa e irrepreensível. Bem, nós somos pecadores. Como é que se eu sou um pecador, eu vivo de maneira santa? Há uma contradição aí. Só que essa questão de santidade não é uma questão de ser um super-herói, ser um super santo, ser alguém lá, conforme existem por aí algumas estátuas dizendo que aquela pessoa ali é um super santo. Não é isso. Santidade é um processo de melhoria contínua, de querer não pecar. Isso é santidade, né? É querer não pecar, é querer melhorar cada vez mais, é eu ser melhor hoje do que eu fui ontem, e ser amanhã melhor do que eu sou hoje. Isso é um processo de santidade. Deus quer que nós vivamos assim. Sede santos, porque eu sou santo. Nós não somos imagem e semelhança de Deus. Deus quer que nós sejamos santos. Está lá em Levíticos 11:44. Pedro fala isso na sua primeira carta também. Sede santos, porque eu sou santo. Está referenciando lá o que foi dito em Levíticos 11:44. Diferentemente como alguns colegas meus, né, que são santistas, lá em São Paulo, que diz que São Paulo falou aos coríntios, né, sede santos. Então, ser torcedor dos santos está na Bíblia, não é bem por aí. Não foi Paulo que falou isso, não está escrito aos coríntios, e muito menos Deus falou que nós devemos torcer para o time dos santos. Deus só fez a seguinte menção: sede santos, porque eu sou santo. Conforme Levíticos 11:44. Isso, foi para isso que Deus nos criou. Deus espera isso da gente. Aí você olha para você, lá no seu íntimo, sozinho no seu quarto, no banheiro, numa floresta, numa montanha, sozinho, tomando banho. Aí você para pensar: poxa, o irmão Gustavo trouxe essa mensagem lá, Deus falou que eu preciso ser santo, mas eu sou tão pecador, eu sou tão errado, como é que eu consigo chegar até Deus? Nós aprendemos na escola bíblica, nós aprendemos na leitura bíblica, que o pecado faz separação entre a gente e Deus. Deus não consegue agir na nossa vida por causa do nosso pecado. Mas como é que eu vou fazer se eu sou tão pecador? Os irmãos que estão aqui, que já têm essa consciência, já sabem entender isso, ok, todo mundo aqui entende, mas o mundo lá fora não entende assim. O mundo lá fora acha que não tem jeito. Assim, tudo bem, eu até entendo que possa existir uma salvação, mas eu sou tão mal, eu já matei tantas pessoas, eu já fiz mal a tanta gente, eu não tenho solução. Chega, para mim viver do jeito que está bom. Eu vou para o inferno mesmo? Acabou. Não é bem assim. Deus quer se aproximar de nós. Jeremias 11:13, o povo estava cativeiro na Babilônia, estava vivendo um momento complicado, e a profecia de Deus para Jeremias naquele dia em relação ao povo foi a seguinte: que eles iam cumprir um período do cativeiro e iam voltar para a terra deles. E diz o seguinte: falou para o povo naquela época, mas eu trago essa palavra para nós hoje. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando
me buscardes de todo o quê? É preciso buscar a Deus. Quando a gente pede a Deus de coração sincero, Deus escuta e Deus atende conforme os planos dele. Eu não estou falando aqui de falar, eu quero um carro novo, eu quero um carro zero. Deus, me dá um carro novo. Deus, me dá um carro novo. Deus, eu quero um carro novo. Deus, está demorando um carro novo. Eu já acabei de pedir há 5 minutos atrás, esse carro novo não chegou. Deus, já tem 1 ano que eu estou pedindo esse carro novo não chega para mim. Eu quero um carro novo. Mas será que esse é o propósito de Deus na sua vida? Deus, eu amo aquela menina. Ou a menina pensa na sua oração, Deus, eu amo aquele menino, traga ele para mim, traz ela para mim, eu quero me casar com ela, eu quero me casar com ele, eu quero me casar, eu quero formar uma família com ela, Deus, traz para mim, Deus, mas será que é o plano de Deus daquilo na sua vida? Pode até ser, mas tudo é conforme o desejo dele, no tempo dele, e da forma que ele quer, porque os planos de Deus, diz o Senhor, são planos de paz, não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Se aquilo ali for entregue a você, de repente na hora errada, ou for entregue a você, aquilo pode ser uma maldição na sua vida. A gente precisa entender isso também, que Deus só tem para a gente aquilo que é o melhor, e só reconhece isso aquele que se aproxima dele. Não tem esse negócio, não vamos misturar as coisas, a dupla honra, a casa cheia de mantimentos, o carro novo, a casa maravilhosa, a casa de praia, a casa lá não sei aonde, uma viagem para não sei para onde, a roupa, isso, aquilo, outro, porque eu sou filho do rei, porque eu tenho que ter tudo, porque isso, aquilo, outro. Não é assim que as coisas funcionam. A palavra de Deus não me explica isso. Deus dá aquilo que Ele quer, para quem Ele quer, na hora que Ele quer. Essa é a palavra de Deus. Nem eu que determino o que Deus tem que dar na minha vida. Eu peço a Ele, tenho o dever de pedir. Só que antes mesmo da gente pedir, Ele já sabe aquilo que a gente vai pedir. Ele vai dar, conforme os planos dEle. Então, meus irmãos, a mensagem de Deus hoje é: ame a criação de Deus. Se ame. Deus gosta de você. Deus quer o melhor para você. Dê a Ele a reverência. Dê a Ele a devida reverência. Está difícil sair hoje. Vou repetir. Dê a Deus a devida reverência, a sua criação, a sua palavra. Ele quer o melhor para você. E Ele só vai te abençoar desde o momento que você obedecê-lo. Deus quer para você é o melhor. O melhor para você é aquilo que Deus quer. Aprenda isso. O melhor para mim, o melhor para nós é aquilo que o Deus tem para nós. Eu não me imaginava estar no dia de hoje aqui no Rio de Janeiro, muito menos pregando na Igreja Batista do Cenáculo, junto com os irmãos. Há 2 anos eu não pensava isso, e Deus mudou a situação e hoje eu estou aqui. Hoje Pedro, meu filho, estuda numa escola X, minha filha Isabela, minha filha na escola Y. Eu estou aqui hoje frequentando essa igreja, indo trabalhar no endereço tal. Não imaginava isso, Deus colocou isso. Daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, não sei, eu posso estar em outro lugar. O fato é, os planos de Deus são sempre os melhores. Entendam isso, aceitem isso.
é muito melhor do que ficar brigando com Deus, determinando aquilo que Deus tem que fazer. Não é assim que funciona. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.